Boa noite para vocês que estão acompanhando ao vivo e bom dia, boa tarde e boa noite para você que vai ver isso aqui no YouTube depois de gravado, certo? A gente vai ter alguns ruídos aí do microfone do pessoal porque a gente tá em call, então dá um oi aí quem tiver aí. Oba! Oba! Isso, e tem um amigo nosso aí que ele tá mutado, mas ele vai estar interagindo aí no chat também, certo? Qual que é a intenção da aula de hoje, né? A gente fazer a introdução a Platão, a pessoa de Platão, Sócrates também, e introduzir vocês por quê? Porque não adianta você ler o livro sem entender quem que é o autor, sem entender o contexto geral da obra, sem entender o contexto histórico, sem saber o que, que você está procurando quando você estiver lendo. E também desmistificar algumas coisas que é colocada na escola, né? Eu tenho vários relatos aí de coisas, gafes sobre nas aulas de filosofia, sobre Platão, Aristóteles. Então, a gente aprende muita coisa errada, principalmente na internet também, né? A gente fica vendo aqueles resuminhos. Ah, o que que Platão fala? Aí o cara faz 5 minutos, um vídeo de 5 minutos falando de Platão, né? Então não tem como você fazer um vídeo de 5 minutos e explicar a filosofia inteira de Platão. Então, quando se fala de Platão, né? Que ideia vocês têm na cabeça? Só pra mim saber, assim. Phelps pode falar primeiro. Mesmo que Pô, não. cara, Ah, Platão, o eu que que vem na sua não. Eu cabeça? acabei que eu não me aprofundei muito sobre Platão, Aham. mas o que me vem à cabeça é. Pô, de primeira mão eu não vou conseguir imaginar nada agora, não. Tipo, não N- consigo. Me vem instantaneamente algo na cabeça. Entendi. Tô aqui pra aprender mesmo. E o Jaguatirico, o que que vem na cabeça dele? Eu tô no mesmo estado do Phelps aí. Não tenho muita coisa pra falar sobre Platão. Completamente E bem tô voltado. aqui pra aprender hoje, né? Pra aprender Ó, sobre o cabra. isso aqui, ó. Geralmente, isso aqui é um negócio que é muito. O pessoal pega muito isso aqui pra falar. O mundo das ideias, certo? Vocês já tiveram alguma aula de filosofia na escola, alguma coisa assim? Já, agora, Já. Já. agora que você falou, me lembrei, sim. Do mundo Mundo das. inteligível, do mundo sensível. Isso. Eu me lembro um pouco. Isso aqui. O que que eu quero falar aqui de mundo das ideias? Primeira coisa que eu quero desmistificar aqui. Quando a gente for ler Platão, quase você não vai ver esse conceito de mundo das ideias. Quase você não vai ver esse conceito dessa coisa etérea, entendeu? A filosofia de Platão, ela é uma filosofia, na verdade, não só de Platão, né? Filosofia de Sócrates, de Platão, ela vai começar ali como uma filosofia política, certo? E aí, em busca de um estado melhor, em busca de ter uma política melhor, de melhorar a cidade ali, o lugar que eles estão, eles vão encontrar o mundo das ideias, entendeu? Mas não, eles não encontram o mundo das ideias buscando por ele, mas é buscando por um estado melhor. Então a filosofia ela começa necessariamente como uma filosofia política. Então, como que surge a filosofia, certo? Algum de vocês lembra de Tales de Mileto? Lembro, sim. Tales, então, Lembro por nome só. Não qual lembro que é, muita coisa sobre ele. quando a gente vai ter uma aula de filosofia, a gente vai fala que Tales de Mileto funda a filosofia quando ele sai do mitos pro logos, né? Então, Tales de Mileto ele sai do mitos pro logos. Vocês conhecem essa frase? Que é sair do mito para explicação, né? Então, se antes a gente explicava as coisas pelos poderes dos deuses, agora ele procura explicar pela lógica. Vocês conhecem essa ideia, né? Sim. Ele se baseava na água, não é mesmo? Ele fala que todo o universo é água, né? E Ele tinha como fundamento, né? essa questão de que o universo é água, já desmistificando aqui, ele não tá falando que toda a matéria é água, né? Ele não tá falando que a sua mesa aí, o seu celular, a sua mão é água. Ele tá falando que as coisas fluem, né? Então ele tá falando desse espírito da forma d'água e não necessariamente da água em si. Mas Tales de Mileto ele não funda a filosofia, né? É, esse movimento aí de Tales de Mileto, né? Os pré-socráticos, eles fundam a física. Então, Tales de Mileto, eles fundam a física.
que se estuda na física, né? A matéria, né? A palavra física, né? Physis no grego, ela tem esse sentido de estudar a matéria, de estudar é, justamente como as coisas acontecem, a natureza das coisas, né? Então eles estudavam necessariamente a natureza das coisas, a natureza da matéria, do movimento, né? Tem aquela questão entre que Crátilo fala que quando o homem entra num rio e sai, quando ele entra naquele mesmo rio de novo, já não é o mesmo rio e não é o mesmo homem, porque as coisas se movem e não permanecem as mesmas. Então, a física estuda a natureza do universo, a natureza das coisas. Quem vai vir fazendo filosofia de verdade é Sócrates. Tô escrevendo com o mouse, então vai ficar meio ruim aqui, tá? Sócrates é quem começa fazendo filosofia de verdade, fazendo filosofia política, certo? Então, vamos falar um pouquinho da pessoa de Sócrates, né? Por que ele começa falando de filosofia? Quando a gente pega para analisar a palavra filosofia, né? Primeiramente, filosofia, ela vai ser uma palavra que é uma junção de duas, né? Filo, no grego, né? Ele tem esse sentido de filiação, de amizade, né? De amor, certo? Mas é mais no sentido de amizade. Filo. Sofia, conhecimento, certo? Então, filosofia, né? Filiação com o conhecimento, amor com o conhecimento, certo? Então, essa busca pelo conhecer. E aí a gente tem a figurinha aqui de Sócrates, né? Sócrates, para quem não sabe ainda, foi o mestre de Platão, mas já a gente chega nisso aí. Então, Sócrates, ele tá ali no meio de Atenas, certo? E o colega de Sócrates, um amigo dele, ele pergunta pro oráculo de Delfos, né? Quem que é o homem mais inteligente, né? Quem é o homem mais sábio? E aí o oráculo de Delfos fala, Sócrates. Mas aí Sócrates, ele pensa assim, sou o homem mais sábio se eu não sei de nada, né? Tem aquela famosa frase, só sei que nada sei, que não está escrito, né? Essa frase não existe, só sei que nada sei, né? E o pessoal até tira sarro com isso aí, mas isso é muito importante, né? Só sei que nada sei, não sei de nada. O que Sócrates está querendo dizer com isso? Eu sei o que eu não. Eu sei, eu tenho noção da minha ignorância. Eu sei das coisas que eu preciso buscar para melhorar. E é esse impulso de saber o que ele precisa saber esse impulso de saber o que ele precisa conhecer ainda porque ele não conhece, que faz ele ir atrás da filosofia, certo? Que faz ele criar a filosofia política. Sócrates, ele se interessa muito por essa questão de virtude, né? Ele tem um papel em Atenas muito importante, que ele vai conversando com vários homens importantes, né? Ele vai conversando com sofistas, com matemáticos, com músicos, e sempre buscando buscar a verdade em si através disso aqui, ó, de não saber de nada. Então, pelo que ele não sabe, ele vai montando um raciocínio até chegar numa resposta. Até porque não tem como você estudar se você já sabe aquilo, se você já pressupõe que você conhece o conteúdo que vai ser dado ali, que você já sabe de tudo, de cor e salteado. Então, para que você vai estudar? Certo? Então, Sócrates, ele vem com essa aí, né? E aí, por que a gente fala de Sócrates, né? Sócrates, Platão, ele fala pela boca de Sócrates, né? Platão, os livros dele não são livros didáticos, certo? Eles são diálogos, né? E o personagem principal, na maioria das vezes, né? Vai ter ali, acho que 2 diálogos que não, mas na maioria dos diálogos, o personagem principal é Sócrates, né? Tem muita coisa que é fiel estritamente ao pensamento de Sócrates, tem muita coisa que é Platão falando pela boca de Sócrates, né? E
qual que é a questão dos diálogos, né? Por que que Platão escreve através de diálogos primeiramente, né? Então vamos falar aqui dos diálogos. Não, aqui ficou muito longe, escrever aqui. Diálogos. Dialogoso? Por que saiu dialogoso, meu? Eu vou escrever com lápis se sair diálogos de novo. Diálogos. Enfim. Por que que Platão ele escreve através de diálogos, né? Porque os diálogos é a parte exotérica do ensino de Platão. O que que é exotérica, né? É o que está aberto para todo mundo conhecer, né? É o que a gente conhece do ensino de Platão. Mas existe uma parte não escrita, que é a parte esotérica, né? Então Platão ele lê os diálogos, ele levanta uma questão, né? E quando você estiver lendo, vocês vão perceber que muitos diálogos eles terminam em aporia. O que que é a aporia? Aporia termina a ser uma conclusão, né? Sócrates está conversando com outra pessoa lá, e aí eles. A gente não sabe, aí fica por isso mesmo. Sócrates, inclusive, ele é criticado por isso, né? Que ele fala que ele mata o conhecimento. Porque as pessoas vão conversar com ele achando que sabem alguma coisa e descobrem que não sabem de nada. Mas por que termina em aporia? Porque Platão ele vai debater esses diálogos com seus alunos, né? E aí muita gente quando ouve isso fica pensando, nossa, que tristeza, perdemos o verdadeiro conhecimento de Platão, a gente só tem os diálogos. Nada disso. A gente vai ter essa parte esotérica escrita, alguns fragmentos, né, porque a gente não tem a obra completa de Aristóteles hoje em dia, mas a gente vai ter essa parte esotérica explicada por Aristóteles, né? Muita gente faz essa confusão de que Aristóteles ele vem e refuta Platão e que Aristóteles acabou com Platão e que não sei o que. Não é bem isso. Pode ter alguma coisa ali que ele discordava de Platão, sim, mas muita coisa que ele discorda, entre aspas, de Platão é porque Platão já tinha explicado aquilo nas aulas esotéricas, nas aulas para os seus próprios alunos. Alguém tem alguma dúvida até agora? Pode continuar. O que vocês estão achando? Deixa eu olhar o chat Cara, aqui. por enquanto, pode continuar, velho. Pode continuar. Vamos ver o que os caras mandou aqui. Beleza, então. Vamos falar, então, da pessoa de Platão, né? É importante vocês prestar atenção na pessoa de Platão, no que eu vou explicar agora, né? Então vamos escrever aqui. Eu não vou mais escrever com o teclado, não, que tá saindo bichado. Platão. Quem que era Platão para início de conversa, para a gente entender, né, a filosofia dele, para a gente compreender o porquê que ele escreve tudo aquilo. É muito importante a gente notar isso. A gente tem que, para entender o Manifesto Comunista, você tem que ter uma certa noção da biografia de Friedrich Engels e de Karl Marx. Para você entender a filosofia de Kant, você tem que ter uma noção biográfica da vida de Kant, né? Para você entender Freud, você tem que ter uma noção da vida de Freud, né? Até para saber quem que foi essa pessoa e por que que você tem que dar validação, conhecimento dessa pessoa. Então vamos lá, quem que é Platão? Platão, ele é filho de nobres, certo? Ele nasce num contexto de guerra, que é a Guerra do Peloponeso. Guerra. É ruim escrever com o mouse, hein? Peloponeso. Peloponesa não, Peloponesa. Aí, tá. Platão, ele nasce nesse contexto da Guerra do Peloponeso. E tá um caos. A cidade de Atenas tá um caos e briga política e cai poder político e se ergue.
E, e por ser filho de nobres, né, Platão ele sempre teve essa inspiração à vida política, certo? Ele sempre teve essa aspiração a se tornar um político. É uma coisa que ele sempre quis. Mas uma coisa que Platão é também que as pessoas não falam é que ele era poeta. Platão ele era poeta. Antes de escrever os diálogos, Platão escreveu muita poesia, né, inspirada em Homero, certo? E onde que está essa poesia de Platão que ele escreveu? Ele queimou. Platão, ele queima a filosofia, né? Sócrates, um fato curioso isso aqui, né? Sócrates, deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola para ver se eu não vou falar merda. Tá. Sócrates, ele tem um sonho em que um cisne vem voando de um altar de um deus. Eu não vou me lembrar, mas provavelmente é um dos deuses do sol, Apolo. Creio eu que seja Apolo ou Hélios. E pousa no colo de Sócrates. E qual que é a importância desse sonho de Sócrates, né? Esse cisne que vem voando, ele é Platão. E ele pousa no colo de Sócrates. E esse cisne, quando ele vem voando, ele vem cantando. Hoje em dia a gente ouve o barulho do cisne e a gente acha uma coisa tenebrosa, né? Mas o canto do cisne, ele simboliza a verdade. O cisne, ele tem essa representação da pureza, certo? O cisne, ele tem essa representação da verdade. Na mitologia grega, o cisne era um animal que ele nadava ali na região dos hiperbóreos. Quem conhece os hiperbóreos aí, né? Aqueles memes de Agartha, aquele fundo lá que eles usam, que é aquela cidade de gelo lá, meio aldeia. Não é a Agartha, é Hiperbórea, né? Então, Hiperbórea, para quem não sabe, é um ambiente místico, que é uma ilha mística, né, que tinha ali na mitologia grega e tal, os deuses, alguns deuses habitavam ali. Mas, enfim, os cisnes, né, eles eram vistos nadando ali nesse hiperbóreo e representavam a pureza. Então, Platão, ele é mostrado para Sócrates em sonho como um cisne, que viria trazer, vou colocar nessas palavras, a verdade. E Platão, de fato, faz isso, né? Os moldes de pensamento que a gente tem hoje no Ocidente, a maneira como o governo é constituído, a forma que você pensa, a forma que você entende questão de estética, a forma que você escreve, a forma que você lê, tudo isso foi influenciado por Platão. Platão, ele moldou a fisiologia do Ocidente, certo? O coração do... eu vi um vídeo, já vai fazer um tempo, eu lembrei agora. O cara fala um negócio muito interessante, eu acho que é Caleb Lima o nome dele. Ele fala que Platão, ele é o corpo do Ocidente e Jesus Cristo é o seu coração, né? Então, e já que a gente fez essa ligação aí entre Platão e Jesus Cristo, fazer uma digressão aqui, Friedrich Nietzsche, né, queridinho aí dos adolescentes, ele fala uma frase que é muito interessante, que, vamos vir aqui para cima, ele fala que o platonismo, calma aí, platonismo, a gente tem o platonismo e a gente tem o cristianismo, certo? Ele vai falar que são iguais, mas o cristianismo é um platonismo para as massas, se você entendeu? E não tá de fato errado, né? Porque o platonismo, ele é uma questão, óbvio que quando Nietzsche fala isso, ele vai falar de uma forma pejorativa, até porque ele tem essa questão de ser meio contra o Ocidente e tal. Nietzsche não é um cara muito interessante para você seguir as ideias dele. Mas essa frase dele aqui é uma meia verdade. Por quê? Porque, de fato, o cristianismo ele é mais fácil de se entender, ele é mais fácil de se compreender, até porque existe um apelo da fé, certo? Não tanto da razão. E o platonismo, ele é mais complexo, certo? E quando vocês estiverem lendo, eu não vou falar tanto sobre isso agora, mas quando vocês estiverem lendo, vocês vão analisar que a ética que
Platão e Sócrates trazem é muito idêntica ao cristianismo. Só uma curiosidade, né? Já estamos falando de curiosidade aqui, vamos falar. Platão, de onde vem a origem do nome Platão? A origem do nome Platão tem duas linhas aí que se discutem, né? Platão não é o nome dele. Platão não é o nome da figura aqui, tanto que eu esqueci. Mas é Aristófanes, alguma coisa assim. Não é Aristófanes, é Aristo alguma coisa. Mas Platão não é o seu nome, Platão é um apelido. E existem duas origens para o apelido de Platão, né? A primeira é que ele tinha os ombros largos, né? Que o pessoal do fisiculturismo, que o pessoal da estética gosta muito dessa origem, né? Mas a mais provável é porque Platão era cabeçudo, né? Então Platão provavelmente era o primeiro cearense que surgiu aí foi Platão. Então, por ter a testa muito grande, ele recebeu esse nome de Platão. Platão significa largo, certo? Então, tá, vou fazer uma pausa aqui para ver se vocês têm alguma dúvida sobre essa questão de platonismo, cristianismo, sobre ele ser um poeta, sobre ele ser essa questão do cisne, alguma coisa até agora. Deixa eu abrir o chat. Fundou o Ceará. Estão digitando. Tô achando super interessante, muito bom. Nenhuma dúvida. Só uma coisa, uma Só uma correção. pergunta. Oi, Posso- fala. Fala, pode Você vai falar. se aprofundar no platonismo ou não? Com certeza, isso aqui é uma aula introdutória, a gente vai se aprofundar muito mais. Não, É que eu não quero chegar, eu tô tomando cuidado pra eu não é Peloponeso, não, é Peloponeso, creio eu. Será que eu tô falando errado, meu? É Peloponeso, eu acho. Pelo É, Peloponeso. Peloponeso. Aí, ó, Polo. Mas eu falei. Ah, falou eu falei polo. falei Peloponeso, né? Chapei. Tá Chapei. escrito ali, ó, Guerra do Peloponeso. Tá escrito ali. Chapei. Tá, foi mal. Acontece. Desculpe aí, galerinha. Eu leio muita coisa em inglês ou muita coisa aí que eu escuto de orelhado debatendo com os caras e aí eu escrevo. Mas essas coisas vocês podem me corrigir também. Agora falando sobre aprofundar, a gente vai se aprofundar sim, mas eu não quero chegar em questões que vão ser discutidas nos diálogos aqui, porque isso vai ser muito importante. Se eu falar disso agora, se eu já dar de cara pra vocês isso aqui, vocês não vão chegar nessa conclusão lendo naturalmente, entendeu? Então eu quero que vocês leiam, tentem chegar nessa conclusão naturalmente por vocês mesmos. Se não chegar, não tem problema. Se chegar em uma coisa completamente diferente, eu vou querer saber também, porque às vezes vocês podem até descobrir coisas do platonismo que ninguém descobriu, certo? Mas eu quero que vocês procurem essas questões, tentam resolver elas por si mesmos antes de eu explicar aqui. Você vai recomendar alguns livros para a parte introdutória? Os livros vão ser os próprios diálogos, né? Depois a gente pode fazer um aprofundamento usando aí Giovanni Reale e Paul Friedlander, até mesmo... Pô, eu tô com a memória ruim, cara. Esqueci o Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira, ele escreve coisas muito interessantes. Puxar ali para ver o que Plotino, Agostinho de Hipona escreveu, mas por enquanto a gente vai só pelos diálogos mesmo pra gente entender essa questão, né? Entender o Platão por Platão, pelos seus próprios escritos. E talvez, né, a gente pegar e puxar as respostas direto de Aristóteles, né? Porque Aristóteles, como eu expliquei, ele trata dessa questão mais das respostas, né? Platão levanta as questões, ensina as respostas para os seus alunos. Aristóteles é um aluno de Platão, ele escreve algumas dessas respostas. Certo? Então, Platão. Por que Platão desistiu de ser poeta, né? Eu não falei disso aqui. Por que Platão desistiu de ser poeta? Porque ele encontra Sócrates e aí ele vê que o chamado para a filosofia dele é maior do que o chamado para a poesia, né? E aí ele vai lá e queima
todos os seus escritos de poesia, mas ele não para com a poesia, né? Os diálogos que ele escreve são pura poesia, né? São escritos maravilhosos. Uma pessoa sem uma cultura literária enorme como a de Platão tinha ali para a época, não ia conseguir escrever o que Platão escreveu, certo? Então, agora vamos falar de uma questão aqui interessante. Eros. Quem conhece essa palavra aqui? Eros. Eros, né? O pessoal, quando vai estudar grego ou falar de filosofia, é uma podrequeira, né? Aí eles vão falar dos tipos de amor. Existem 3 tipos de amor: Filo, Ágatos e Eros. Não é bem assim que a banda toca, né? E aí eles vão falar que Filo é o amor que você tem por um amigo. Ágatos é o amor que você tem por a pessoa sem querer algo em troca. É o amor incondicional. E Eros é o amor erótico. De certa forma isso não tá errado, né? Mas por que eu não gosto dessa definição de Eros ser o amor erótico? Vou até colocar aqui que não é igual erótico. Por que eu não gosto dessa definição? Porque Eros, para quem não sabe também, é da onde deriva a palavra herói. Então, eu acho que Eros tem muito mais a ver o que a gente entende por paixão, né? Não o sentido original da palavra paixão, que é sofrer, mas eu acredito daquela coisa que a gente entende hoje em dia por paixão, que é o que? Aquele impulso, né? Aquela vontade de buscar, aquela vontade de... Você sente Eros por uma pessoa, você quer aquela pessoa, você quer possuir, você quer ir atrás, você quer... Este impulso, por exemplo, um impulso que fez Alexandre o Grande dominar a Europa toda, entendeu? Lutar guerras e vencer foi o Eros, certo? O que fez vários impérios caírem e vários impérios se erguerem foi o Eros, né? E Platão e Sócrates falam muito do Eros, né? Deus do amor, isso. Eros é o deus do amor. Mas aqui a gente está falando mais da questão de conceito, né? Sócrates, no banquete, ele fala do Eros. Não era nem para mim estar falando disso, mas enfim. Sócrates, sim, no diálogo O Banquete, ele fala de Eros, né, no contexto como Deus, mas depois ele explica o que eu vou falar agora. Que quando a gente fala disso aqui é para entender mais como um conceito, que é o quê? Justamente essa questão do amor, né? Por que a gente está aprendendo filosofia? Por que vocês entraram aqui para entender sobre Platão? Não foi por obrigação, certo? Vocês não se matricularam em uma faculdade para aprender isso aqui. Não é por conta da escola. Não é para ganhar um salário. Não foi por pressão. Foi por quê? Porque vocês têm amor por isso aqui. Mesmo que vocês não tenham uma cultura filosófica, mesmo que vocês não vejam prática para isso aqui, mesmo que vocês achem que vocês são pessoas limitadas intelectualmente, o que não são, porque eu já conversei com cada um de vocês, vocês teve esse eros pela filosofia, esse amor, essa busca por encontrar, entendeu? Existe esse impulso dentro de vocês. E por que eu tô tocando nesse assunto, né? Porque muita coisa da prática filosófica envolve esse eros aqui, essa vontade, certo? Eu acho que a transmissão fechou aí pra vocês, mas já eu vou abrir de novo, certo? Fechou não. Fechou não? Perfeito. Não. Tô abrindo um arquivo aqui, que é o quê? O Olavo de Carvalho, né? Eu tô reassistindo o Coffee, eu comecei, aí eu parei, agora eu decidi que eu vou começar de novo do zero. Ele define a técnica filosófica. Cara, quando eu não tinha prestado atenção nisso,
quando eu assisti pela primeira vez, reassistindo, eu falei, caraca, isso aqui é muito genial. O que que é a técnica filosofia? A técnica filosófica, né? Qual que é a técnica filosófica? Converter os conceitos gerais em experiência existencial efetiva e vice-versa, né? Traduzindo para palavras de seres humanos, né? Você pegar o conceitos, né? Então, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você sabe, e transformar isso em experiência, né? Então, você sabe de alguma coisa, você acabou de adquirir um conhecimento ético, né? Um conhecimento de como você deveria agir. Você transforma isso em experiência. Você tá com um papel aqui, você cria uma teoria física. Você transforma isso em experiência, é filosofia. Você criou um conceito matemático, você põe em prática, é filosofia. E o contrário também. Você descobriu algo por experiência, você descobriu algo por observação, da questão do mundo físico mesmo. E aí você transforma isso em conceito, você sistematiza e transforma isso num conceito. Você coloca em algo inteligível. Então, essa habilidade aqui de trazer de um para o outro é a habilidade filosófica, que é o que Platão e Aristóteles também, né? Mas é o que Platão e Sócrates fazem, certo? Eles discutem os conceitos com foco no quê? Na experiência, com foco na prática. Mas a prática também eles trazem para os conceitos, principalmente Aristóteles faz muito isso também. Ele observa e traz muito para os conceitos. E aí a gente já faz uma ligação com o quê? Cadê? Nossa, olha como tá pequenininho aqui. As ideias. Os conceitos. Mundo sensível, né? O mundo das ideias é entendido também o mundo das formas, né? Tem aquela pintura de Atenas, né? Que tá todos os filósofos lá. E aí tá Platão apontando para cima e tá Sócrates, né? Ele não tá apontando para baixo, ele tá com a mão assim, não é como se ele estivesse apontando para todos esses mundos, né? Para todos esses mundos não, para esse mundo. O que isso quer dizer? Platão, né, pelo entendimento que o autor teve na hora de pintar, é que Platão ele tinha esse foco no mundo das ideias, e Aristóteles vem em rebate falando assim: não, o foco é aqui no mundo físico. Mas qual que é a real questão que Platão fala, né? Existem outros mundos e eles estão presentes neste, certo? As coisas que você observa, as coisas que você aprende são coisas práticas, são coisas que você pode trazer em prática, e as coisas que você pratica também são coisas que podem ser conceituadas, que podem ser inteligíveis. E não existe prática filosófica sem essas duas questões, que é os conceitos e a experiência. Se o cara ele fica só nessa parte de conceitos, ele é um alucinado, ele é esquizofrênico. O cara que ele vive debatendo filosofia, mas ele não enxerga a prática para aquilo. Ele não manifesta em nada as suas próprias ideias. Cara, eu conheço muito cristão que entende a Bíblia de cabo a rabo, que conhece a teologia, assim, na ponta da língua. Mas aí você olha o filho do cara é afeminado, a filha é puta, a mulher anda mal vestida, né? Anda vestida para se aparecer para os outros. No que esse cara praticou o cristianismo? Né? No que ele praticou, o que ele aprendeu? Em nada. Nada. Ele só teve os conceitos, ele só aprendeu. Né? Então, houve prática filosófica nisso aí? Não houve. Ele não colocou em nada, certo? Então, quando estiverem lendo os diálogos, tentem entender para a vida prática para que isso serve, entendeu? E também para os conceitos gerais. Vocês vão ver que muita coisa, se vocês têm uma noção de outras
se vocês têm uma certa cultura filosófica e até de Bíblia, de teologia, vocês vão ver que as coisas se ligam muito rápido, né? Por quê? Porque toda essa cultura surge de Platão, certo? É, alguma dúvida sobre essa questão de mundo das formas, conceitos e experiências sobre prática filosófica? Negativo. Negativo? Deu pra entender? Ó, estão escrevendo. Vamos ver. Não, inclusive. Beleza. Então vamos lá. O que eu posso abordar com vocês aqui? Ah, esse aqui é muito legal, cara. Daimon. Isso aqui parece com alguma palavra que vocês conhecem? Daimon. Demon. Hã? Tá lembrando alguma coisa? Demônio. A cultura grega, né? Até é levado isso para a cultura romana. Fala muito do daimon. Tem uma palavra em grego que significa felicidade, estar feliz, que a interpretação dela é endemoniado, certo? Então, estar feliz é estar endemoniado. Por quê? Porque eles tinham uma noção de que todo mundo tinha um daimon, né? Eles tinham uma noção de que todo mundo tinha um daimon particular. E aí o cristianismo interpreta isso como demônio, né? Eu vou explicar a diferença entre esses dois, que eles não são iguais, né? Daimon, ele é um espírito intermediador entre os deuses e os homens, certo? Ele não é tão digno quanto os deuses, mas ele também não é tão baixo quanto os homens, certo? Então, o Daimon, ele é isso, ele é esse mediador. E eles acreditavam que cada um tinha um desses. Marco Aurélio, ele fala... O pessoal deixa muito, muito de fora essa questão metafísica, religiosa do estoicismo, né? Mas Marco Aurélio, ele fala muito que para atingir a felicidade você tem que cultuar o daimon dentro de si. Para atingir a felicidade, né? Para endaimons, né? Para ficar endemoniado. Mas não é essa mesma questão que a gente tem aqui no cristianismo. Demônio. Né? O demônio para o cristianismo, ele é o anjo que escolheu o lado errado da história e ele continua sendo um anjo, mas agora pro mal. Os demônios são isso, eles são anjos malignos, são bonitos iguais. Isso aqui eu tô tirando da cabeça, mas eu entendo que quando você desenha o diabo feio, quando você faz ele com chifre, ele com a língua pra fora assim, é uma sátira, né? Você tá, tipo assim, você tá tirando ele pra bosta. É esse o entendimento que eu tenho quando os antigos desenhavam o diabo de forma horrorosa, porque eles sabiam que eram anjos, né? Que eram pessoas bonitas. E aí Jesus fala de daimon, ele usa essa palavra porque ele estava ali num contexto de dominação romana, né? Então, apesar de ser uma dominação romana, eles falavam em grego porque era mais prático, porque por conta da conquista de Alexandre o Grande, o pessoal já falava grego, então não tinha o porquê mudar para latim, então eles falavam grego. E aí Jesus, quando ele está pregando, ele usa essa palavra daimon para falar do que? Dos espíritos, certo? Ele fala de espíritos. E aí, claro, traz essa conotação negativa, porque toda vez que Jesus fala de espíritos, eles estão fazendo alguma cagada, né? Mas daimon, ele pros gregos, que é o que a gente quer saber aqui, ele tem esse sentido de espírito, de mediador entre os deuses e os homens, e eles acreditavam que cada pessoa tinha um daimon, quase como se fosse um anjo da guarda. E o daimon de Sócrates, eles acreditavam que era um daimon superior, né?
E aí esse Daimon, vocês vão ver nos diálogos que, tipo assim, o Sócrates, ele quer ir pra algum lugar, ele pega e fala pro Sócrates, fica, você não vai. Aí Sócrates pega e fica, às vezes contra a própria vontade. Sócrates tá indo por um raciocínio, aí esse Daimon fala, não é por aí. Aí, poxa vida, então vamos ver como é que é, entendeu? Esse Daimon pode muito bem ser o Espírito Santo, por mais louco que seja, né? Porque Sócrates, ele prefigura Cristo, né? Prefigura Cristo. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele vem pregando a verdade, as pessoas não aceitam, ele é um homem justo, as pessoas condenam ele à morte, certo? E por conta da morte dele por conta desse martírio, é que o movimento toma força. E Sócrates também apontava para um Deus eterno como a gente entende hoje, né? Algumas horas ele dá a entender que existe essa questão dos deuses, não é muito bem assim, que existe um Deus perfeito e imutável, etc, né? Gente, acabei me engabelando em algumas coisas aqui, mas agora que eu toquei nesse assunto eu vou falar. Platão escolheu a filosofia também porque e não escolheu essa parte de vida de político, né? Apesar de que o que ele faz é muito mais útil para a política do que o pessoal estava fazendo por causa da morte de Sócrates, né? Ele fica devastado, ele fica puto porque ele fala assim: Sócrates é o cara mais justo que eu conheci e mataram, fizeram o favor de matar Sócrates, né? Fizeram essa coisa ridícula. Então Platão ele se revolta com isso e é aí que ele entra de vez na filosofia. Certo, gurizada? Então, alguma dúvida até aqui? Eu acho que agora eu já vou abrir para acréscimos, para dúvidas, porque senão hoje, se vocês não tiverem mais nada para falar, eu acho que já tá bom pra gente finalizar. Uma aula introdutória acho que não fica bom a gente fazer umas perguntas, tipo, sobre coisas específicas agora. Pode, se você quiser fazer, eu vou, se não for muito intrusiva para a experiência que vocês vão ter, eu posso responder agora. Ah, mas agora já passou, porque, tipo, tinha hora que você tava explicando alguma coisa específica que, tipo, eu queria saber algo, mas era algo extremamente específico daquela coisa, tipo, entendeu? Aí fica foda. E como é uma aula introdutória que nem eu falei, né? Não, pode É falar, fácil. pode fazer pergunta. Agora eu não lembro, tipo, era 8h30, Tá, 8h25, eu vou então tá lembrar. bom, me desculpa aí. Vou lembrar da pergunta que eu pensei. Tipo, eu não formulava completamente. Tipo, eu me Ah, sim. questionava na cabeça e pensava em te perguntar, só que você tava falando já, e, tipo, aí depois eu esquecia. Ah, Ligado? sim, Por isso. entendi. Só isso mesmo. Vamos ver o que o nosso amigo está escrevendo ali. Deixa eu ver o que eu posso acrescentar aqui. Ah, tem uma coisa aqui que eu toquei no assunto, mas não aprofundei. Mas vamos ver aqui que o MDS fala. A única coisa é que antes de você citar o Espírito Santo no raciocínio de Sócrates, eu estava pensando que ele se referia ao verdadeiro eu. Então, assim, por que eu falei do Espírito Santo, né? Que pode ser, porque a verdade, quando eu falo de a verdade, é a verdade com V maiúsculo, né? Fragmentos dela foram. Isso aqui que eu tô falando é Justino de Roma, tá? Ele vai falar de logos espermatikos, né? Apesar, espermatikos não é de sêmen, tá? É de semente, entendeu? Ele vai falar que existem fragmentos de verdade em cada um e que mesmo sem conhecer Cristo eles podem chegar a essa verdade, né? E porque tem muito cristão que acha que você não pode consumir algo que não seja cristão, né? Então
esse livro não foi escrito por um cristão, não vou ler. Essa música não é uma música cristã. Não é bem assim. Existem fragmentos de verdade que são incompletos, que faltam Cristo nele, que às vezes vem com uma distorção absurda, mas existem fragmentos de verdade nisso. E toda verdade ela é inspirada por Deus. A mentira, se toda verdade é inspirada por Deus e Sócrates praticamente só fala a verdade, é muito provável que este Daimon seja o próprio Espírito Santo, certo? Mas não que Sócrates e Platão eles podem ter sido cristãos antes de Cristo. Olha que loucura, né? Lá na carta de Romanos, Paulo fala que sem conhecer a lei, os pagãos obedeciam à lei que estava escrita em seu coração. Isso é muito lindo. Já responde até aquela pergunta, né? E as pessoas que não conhecem o evangelho, eles vão pro céu ou pro inferno? Não, eles seguem a lei, eles têm a lei escrita no coração deles, e se eles seguem ou não é o problema deles. Então, vamos falar aqui do mundo das ideias, né? Que não é uma questão importante, mas não noia muito com isso aqui de mundo das ideias, não, por favor, tá? Assim, quando eu comecei a ler Platão, eu achei que, muito por causa de aula de escola, né? Eu peguei eu achei lá na escola, na biblioteca da escola, a República, e eu falei assim, agora eu vou navegar no mundo das ideias e eu vou aprender tudo. Não noia com esse negócio de mundo das ideias, tá? Que é ideias, né? Vem da palavra eidos, que significa forma, que é onde as coisas são perfeitas, né? E uma forma da gente entender o eidos, certo? É o seguinte, você não vai entender completamente. O eidos é um conceito muito complexo que, olha, de todos os livros, eu falo como se fosse muitos, tá? Eu não tenho tanta cultura quanto vocês pensam, mas de muita coisa que eu já vi, pessoas explicando, o eidos ele é um negócio complexo de se entender, entendeu? Mas, resumindo aqui, o eidos ele é o bom em si, né? O bem, o que é perfeito, né? E quando eu falo de bem aqui, eu não estou falando, não é bem moral. Também é bem moral. Também está incluso. Mas é o bem também na questão estética, ou seja, é a coisa mais bonita que tem. É a coisa mais audível que tem. Quando se fala de cadeira, é a melhor cadeira que existe. E quando se fala de um sapato, é o melhor sapato que existe. Então o eidos é isso, é a ideia de perfeição das coisas. E quando a gente fala disso aqui, da técnica filosófica de transformar conceitos em experiência, é através do logos, que é o meio termo entre o mundo das formas e o mundo sensível. Então, o logos, através da lógica, certo? Que o logos ele é nesse sentido, né? Tem até essa questão de se isso, logo aquilo, né? Então, através da lógica, a gente faz essa transição entre o mundo das ideias e o mundo sensível. E eu acho que eu acabo aqui, entendeu? Acho que se eu falar mais, a gente vai entrar nas questões que eu quero que vocês interpretem por si mesmos, por enquanto. E eu vou abrir de novo. Algum acréscimo, alguma pergunta? E aí a gente finaliza. Não? Olha lá, o Jaguatirico vai escrever. Nenhuma. Perfeito. Boa explicação do conceito de é um conceito que nem eu consigo colocar em palavras direito, porque é muito complexo, né? Mas
você ter isso em mente já é o bastante por enquanto. O que a gente vai ler agora, né? Agora que eu vou colocar vocês para ler. Vocês vão... aqui na nossa biblioteca no Drive vai ter um zip, um arquivo zip, com a obra completa de Platão, certo? Não é para ler tudo. Eu quero que vocês caçem lá a Apologia de Sócrates e leiam. Mas presta muita atenção, tenta... É curto, mas é muito denso. Entendeu? Então, o cara colocou... O Jaguatirico até colocou um dedinho apontando pra cima aqui, mostrando o Google Drive. Então, leiam com muita atenção. Tenta extrair o máximo possível daquilo ali. Que a Apologia de Sócrates fundamenta toda a filosofia de Platão. Fundamenta toda a filosofia. O ponto principal tá ali, certo? Então eu vou deixar de missão para vocês ler a Apologia de Sócrates. E aí segunda-feira eu quero que vocês venham pronto para falar o que vocês entenderam, senão eu vou arrebentar vocês na porrada. É que eu falei sozinho hoje, entendeu? E é isso aí. Então vamos finalizar por aqui e até mais.